Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, que vai nos dar discernimento da palavra hoje, que está em Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7, que nos diz assim: Escreva ao anjo da igreja de Éfesos que aquele que tem as 7 estrelas na sua destra, aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, diz isto: Eu conheço as suas obras, o teu árduo trabalho e paciência, que não podes suportar os maus, e provastes aos que dizem ser apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Sofrestes, tivestes paciência, trabalhastes arduamente por amor do meu nome e não esmorecestes. Mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Pois, se não venho imediatamente a ti, tirarei o teu candeeiro de seu lugar, e se não te arrependeres. Mas tem isso que odeia as obras de Nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, e ao vencedor, dá-lhe a comer da árvore da vida, o qual está no meio do paraíso de Deus. Irmãos, o Senhor nos dá essa palavra hoje de uma extrema profundidade para a gente poder refletir nessa palavra. As cartas do Apocalipse são cartas que são direcionadas a pessoas, né? Foram direcionadas às igrejas, mas quando você lê o conteúdo, você vê que está falando está mandando uma mensagem ali para aquelas pessoas. Mas a gente vê que a igreja de Éfesos é o crente, né? De ontem e de hoje e de todo sempre, desde que nasceu Adão e Eva, que eram tementes a Deus. Então, essa palavra aqui são para os servos de Deus, na carta de Éfesos. Então, eu quero tentar passar para vocês a profundidade desta palavra. Então, o Senhor diz assim, no capítulo 2, Eu conheço as tuas obras, eu sei que são árduas. Você trabalha, você tem paciência e você é uma pessoa que não suporta o mal. Então, o Senhor diz assim, você, além de você não suportar o mal, né, você prova, você pede prova de que realmente se aquele é um falso profeta ou não, né? Você tem uma certa cautela em tentar descobrir se aquele pastor, aquele apóstolo, enfim, aquele que está em cima do altar é um falso profeta ou não, né? Não só aquele que está em cima do altar, mas todo aquele que faz essa parte do corpo de Cristo, né? Então, o Senhor diz assim, você sofre, você é uma pessoa que sofre, você tem paciência. Irmãos, vocês têm noção? Hoje em dia o crente sofre muito pela falta de paciência. E aqui está dizendo, você tem paciência, esse é um servo de Deus, esse é um crente, ele tem paciência. O Senhor está dizendo, você é sofredor, você tem paciência e você trabalha arduamente pelo meu nome e não esmorece. Então nós vemos aqui
Aquele crente que trabalha na obra, trabalha ali dentro do ministério dele, na igreja, fora da igreja, ele tem o trabalho árduo dele de buscar as almas, ele tem o trabalho árduo de trabalhar no ministério para ensinos, para pregar a palavra, para o louvor. Então, está falando desse crente que ele trabalha arduamente na obra, que ele ajuda o necessitado. Então, se você olhar, é o servo perfeito. Porque vamos analisar. Ele trabalha arduamente na obra. Ele gosta de trabalhar na obra. Ele tem paciência. Olha que bênção de Deus. Um servo que tem paciência. Ele tem discernimento para saber se aquele lá é um falso profeta ou não. Ele não se deixa enganar. Ele quer provas de que realmente se aquele é um falso profeta ou se ele é um mentiroso. Então, se você olhar, nossa, é um servo de Deus que já ganhou o céu. Mas agora a gente vai analisar o versículo 4, que diz assim: mas tenho contra ti que deixasses o teu primeiro amor. Mas quando você olha assim, parece que esse servo de Deus é perfeito. Ele faz tudo como eu acabei de falar. Então, irmãos, o que o Senhor quer nos trazer hoje? Então, nós vemos aquele crente que trabalha árduo na obra, mas ele diz assim, o Senhor diz assim, para você bem clara, para você ganhar a tua salvação, você tem que voltar no teu primeiro amor. Então, vamos analisar o que a gente deixou de fazer no nosso primeiro amor. E no capítulo 5, o Senhor diz assim, ó, lembra-te da onde você caiu. E eu quero que você se arrependa e você volte a fazer as obras que você fazia no teu primeiro amor. Então, irmãos, o Espírito Santo falou assim para mim. Eu perguntei, Senhor, esse crente, ele parece que é um crente perfeito, como eu li na palavra. Ele tem paciência, ele trabalha arduamente no trabalho, ele não esmorece. Parece que a salvação está ganha. E eu perguntei ao Espírito Santo, aonde que está o erro? Onde que caístes? Aonde que caístes ali no primeiro amor para que a gente possa se arrepender? Então o Espírito Santo me disse assim, lembra-te no teu primeiro amor, como você orava, como era fervorosa a tua oração, e hoje você não consegue orar mais. Irmãos, olha o que o Senhor está nos falando. Você trabalha na obra, mas quase não ora. Você orava das madrugadas, agora você não ora mais. Você orava na parte da manhã para ir trabalhar, você não está orando mais. Na parte da tarde, você orava e não está orando mais. Você orava para ir dormir, agora você não ora mais. Ou você ora intercalado, ora de manhã e não ora tarde, ora à noite e não ora de manhã, e nem sequer ora de madrugada. Irmãos, o que o Senhor está dizendo, que o primeiro amor é a comunhão perfeita com Ele. Então ele diz assim, caístes aonde? Caístes que tu não ora mais.
Vigia, porque tu não consegue mais sentir a minha presença. Tu não consegue sentir mais a minha comunhão, a minha alegria, porque tu faz a obra, mas tu não oras mais. Tu não ora com intensidade como tu oravas mais. Outra coisa que o Espírito Santo falou, tu não lê a palavra mais. Irmãos, tudo que o Espírito Santo está falando aqui, isso principalmente é para mim, que sou pregadora da palavra. Então ele diz assim, tu não lê mais a palavra como tu lia no meu primeiro amor. Tu amava ler a minha palavra, agora tu não lê mais. Tu consegue fazer 1001 coisas, mas ler a minha palavra tu não ora mais. Tu não lê mais. Tu não consegue nem orar de manhã, ler de manhã, tu não consegue ler nem à tarde, tu não consegue ler nem à noite, muito menos de madrugada. Outra coisa que o Senhor falou, tu não jejua mais. A preguiça é algo terrível na tua vida. É só de pensar em jejuar, o estômago já começa a doer. A mente já vai trabalhando numa má vontade, que o corpo já vai reagindo contra a vontade de querer jejuar, porque você não tem vontade de jejuar mais. Outra coisa que o Espírito Santo falou para mim, cadê os teus louvores? Cadê os louvores que você louvava para mim nas madrugadas? Cadê os teus louvores durante o dia? Mulher, tu é tão ocupada com teus afazeres, tu não me louva mais. Quer agradar a Deus? Cante louvores para Ele. Esse é o segredo. O que agrada a Deus? Cantar louvores para Ele. Então foi aí que o Senhor foi falando comigo. E tem mais uma coisa que o Espírito Santo falou. Cadê os teus dons espirituais? O que aconteceu com os seus dons? Você não sente mais os teus dons. Os teus dons não avivam mais na tua vida. Você não profetiza. Você não entrega revelações. Você não tem visões. Você não tem sabedoria da palavra mais. Então o Senhor pergunta, aqui está a chave do avivamento, aqui está a chave da comunhão comigo. Você pode fazer a tua obra, fazer a caridade, ir lá ler a palavra, cantar um louvor na igreja, mas só fica nisso. Então, caístes aonde? Vou relembrar, o Espírito Santo está dizendo aqui, ó, no orar, na leitura da palavra, no jejum, no louvor e nos dons espirituais que sumiram da tua vida. Então caístes aonde esse crente que aparentemente parece perfeito, mas não é. Caístes em tudo isso que eu acabei de falar. Então o Senhor nos traz essa palavra hoje para podermos refletir. Então ele diz assim, ó, capítulo 5, lembra-te, pois, onde caístes, que eu acabei de dizer, para que você possa lembrar. Então ele diz assim, ó, arrepende-te e volta a praticar essas obras. E agora vem o mais dolorido. Então o Senhor diz assim, pois senão venho imediatamente a ti e tirarei o teu candeeiro do teu lugar. Se não te arrependeres. Vocês estão entendendo, irmãos, a profundidade dessa palavra? Então o Senhor diz assim, se você não voltar a fazer as obras que eu acabei de falar,
não te arrepender e voltar a fazer, eu tirarei o teu candeeiro. Porque isso simboliza comunhão comigo. Você não tem mais comunhão comigo. As obras estão vazias aos meus olhos. Vocês estão entendendo, irmão, a profundidade dessa palavra que o Senhor me trouxe hoje? Mas o Senhor diz assim para você: olha, com tudo isso, eu tenho a favor a ti que tu odeia as obras de nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Os nicolaítas é um povo religioso que trouxe a idolatria. É um povo que faz idolatria, práticas sensuais, né? E não se importa com a imoralidade. Então, o que ele está dizendo? Eles não se importam com o templo de Deus, porque o templo de Deus é o nosso corpo. Eles se dizem que creem em Deus, mas eles não estão nem aí, não estão nem se importando como que eles se vestem, se eles são imorais ou não são, se andam nus, se não andam, vão na igreja deles, fazem a idolatria, vão mostrando as vergonhas dentro da igreja. E os nicolaítas que estão lá em cima dizendo que são servos de Deus, não falam nada, porque eles aceitam isso. Vocês estão entendendo, irmãos? Quem é esses nicolaítas? Mas esses servos de Deus, por mais que eles perderam o primeiro amor deles, eles não aceitam isso. Eles não vão para a idolatria, eles não aceitam a idolatria. E contudo, eles tentam não ser imorais e se vestem como um servo de Deus tem que se vestir verdadeiramente. Mas Deus, o Senhor, nos diz assim, ó: se você tem ouvidos espirituais, você vai ouvir o que eu estou dizendo. Se você se arrepender e voltar nas práticas antigas de orar como você orava no primeiro amor, ler a palavra como você lia no primeiro amor, jejuar como você jejuava no primeiro amor, louvar como você louvava no teu primeiro amor, buscai os teus dons como você tinha no teu primeiro amor, então ele diz assim: a você que vencer e voltar e se arrepender e voltar a fazer as práticas que me agrada, que volta a ter comunhão comigo, eu te darei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Que tremendo essa mensagem, irmãos. Ela foi longa, mas foi necessária que fosse explicada em todos os detalhes. Porque o Senhor nos diz: não adianta você fazer a obra e não ter comunhão comigo, não ter fé em mim. Muitos estão na igreja, não têm comunhão, não tem fé, dão um lado para o inimigo trabalhar nessa pessoa. Daí o laço vem, o castigo vem, chora, mas ainda não consegue reconhecer onde que errou. Amém, irmãos? Então vamos vigiar que a mensagem é uma mensagem profunda que Deus entregou para nós hoje. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa salvação só vem através da comunhão, a santificação, a fé em Jesus. Amém, irmãos? Então eu vou orar por você. Graças a Deus, louvado e bendito seja o teu santo nome, Jesus.
Senhor, pela tua misericórdia, Pai, venho também a ti, Senhor, pedir perdão e todos os irmãos que estão ouvindo, Senhor, vão dobrar o seu joelho agora e vão pedir, Senhor, ajuda, misericórdia, Senhor, da sua parte, Pai. Senhor, nos ajude a nos fortalecer, Senhor, a buscarmos novamente, Senhor, o nosso primeiro amor, Pai, para que o Senhor se agrade, que o Senhor fique feliz, Senhor, que a nossa comunhão, Senhor, se fortaleça contigo, Pai, para que a nossa esperança da salvação, Senhor, não saia de nossas vidas, Pai. Pai, o Senhor sabe o quanto é difícil, Senhor, a gente se voltar, Pai, mas com a sua misericórdia, Senhor, a gente vai conseguir, Jesus. Então vamos clamar, irmãos, todos os dias por essa misericórdia que o Senhor vai nos ajudar a voltar nesse primeiro amor e vermos aonde nós erramos. Amém? Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo.